E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, quando eu era atleta, eu levantava porque aquilo era a minha profissão, cara. Era a minha profissão. Eu trabalhava com aquilo, ganhava dinheiro com aquilo, era a minha vida. Então, eu nem tinha pensamentos do tipo, eu tenho que levantar. Cara, meu trabalho. Hoje não é meu trabalho, hoje é meu hobby. E aí eu tenho que transformar meu hobby num estilo de vida e numa coisa que seja prazerosa. É prazeroso pra caramba, mas não quando toca o despertador, não. Quando toca o despertador não é prazeroso, não. Mas só quando termina, né? Quando termina o exercício, é bom demais. Então, pra mim, o hábito angular é acordar cedo. Pra mim também, sabia? No final das contas, não cedo pra caramba, assim, mas num dia que a gente acorda tarde, a sensação é de, caramba, perdi metade do dia. O que é tarde? Ah, sei lá. 8h30, 9 horas. Pra mim também. Pra mim também. Eu já vejo, eu perdi a manhã toda. Cedo, né? A gente acorda lá pelas 7. 7 horas. Mesmo assim, você já perde aquelas horas. Ou vamos supor que um dia eu fiquei vendo, sei lá, série até tarde. Aí fui dormir, isso já aconteceu algumas vezes. Fui dormir 2 da manhã. Aí no outro dia eu acordei às 11. Eu já acordo mal, diferente. pesado. Embora eu tenha dormido 9 horas, 8 diferente. horas, não é mais a mesma coisa. Aí já não dá vontade de malhar. O malhar seria até o segundo degrau, assim, dentro dessa rotina. Porque realmente o acordar cedo faz diferença. Faz muito, pra mim também faz. Eu acordo assim, nessa mesma hora, 5 e pouquinho. E eu comecei a acordar muito cedo, muito por causa do Fábio, porque quando ele treinava pro Ironman, na época, ele era CLT. Então eu até falava, gente, tinha que ter uma categoria pai de recém-nascido, CLT, que tem que treinar. Porque um dia ele ligou pro treinador É verdade. Falou, o treinador falou assim pra ele, ligou e falou assim, cara, é o seguinte, eu tenho que estar no trabalho 8h30. E assim, a minha filha é pequena, e você tá falando que eu tenho que correr 2 horas e pedalar meia hora antes. Aí o treinador dele falou pra ele, acorda mais cedo. Aí ele acordava 3h30 da manhã, 3h30. Aí ele pedalava, ele saía pra correr 2 horas. E aí, 8h30, ele tava no escritório. Cara. E eu falava, ok. Porrada. Então, assim, pra mim, eu sou uma pessoa muito do dia. Muito. Então, assim, quando dá 8 horas da noite, eu tô destruída já. E pra mim, o hábito angular também é acordar mais cedo na sequência da corrida. Ou da musculação, enfim. Porque a sensação que eu tenho é essa. Então, assim, eu acordei cedo. Eu fiz meu esporte, cara, pra mim, já deu aquele respiro e eu já sei que eu posso começar meu dia, sabe? Eu sou assim também. O meu também. E tem uma coisa que, eu até falei isso hoje de manhã. Tem gente que não é assim, né? Eu acho que varia muito do cronotipo da pessoa. Então, assim, eu sou matutina, mas tem gente que é mais vespertino, né? Que não funciona de manhã. Então, assim, eu acho que tem que adaptar um pouco essa rotina também, porque senão você se cobra muito. Eu preciso acordar 5, mas você não funciona 5, cara. Às vezes você funciona um pouquinho mais tarde e tá tudo bem. Sei lá, você funciona 7 e tá tudo certo. Eu sou contra acordar às 5 horas. Eu posso falar isso na frente de vocês. Você é contra? Eu sou totalmente contra. Eu acho um absurdo acordar assim. Mas não, eu quero saber acho dormir. assim, cada um acorda a hora que quiser, obviamente. Mas eu não vou acordar. Tipo, 10 horas, como é que tá a tua vida? Eu tento deitar até as 10h30. E durmo 11h30. Quando a gente tá bem, a gente dorme às 11. Mas, por exemplo, quando não tá no Materializa, a gente dorme até meia-noite, mais ou menos. Cara, 10 horas eu tô roncando já. Eu também. Não, então... Pra acordar cedo tem que ser assim, ao senão mesmo não fica tempo, saudável. Peraí, 10 horas eu tô roncando. Deixa eu defender, né? Ao mesmo tempo que eu sou contra acordar às 5, eu também sou... Eu não acredito em pessoas que falam que são mais vespertinas. Eu acho que a pessoa tem que me provar assim, eu passei 2 anos dormindo 10 horas da noite e acordando às 6 da manhã e mesmo assim eu não produzia bem de manhã. Porque eu acho que todo mundo produz melhor de manhã e produz muito melhor se dormir durante a noite, né? Isso é muito importante. Seguir o ciclo circadiano faz diferença você dormir no período da noite e dormir boas horas, né? E a performance, ela tá no descanso. A performance não tá no esforço. O esforço só muda o seu nível de sobrecarga. E aí você recompensa, recompõe, restaura dormindo. Então, tem cara que fala, acordei às 5, mas foi dormir que horas? 1 da manhã. Cara, não tem saúde, cara, não tem foco, você tá burro. Vai estar destruído. Tá destruído. O cara fala, eu vou ler à noite. Mas, trabalhou o dia inteiro, você vai ler que horas? Você vai aguentar alguns dias. Então, a turma fala muito, né? Como é que faz pra acordar cedo? O segredo não é acordar cedo. O segredo é a hora que você vai dormir. Então, eu acordo às 5, dormi às 10, são 7 horas. O que a ciência diz sobre 7 horas? Top, você está saudável, recuperou e vai seguir tua vida. Agora, aqueles caras que dormem 4 horas por dia... É tenso. Perigoso. É perigoso, é ruim. A turma tá falando isso bastante aqui sobre sono.
Eu ia até ler um comentário aqui da Patrícia Rodrigues, que ela falou, eu achei muito interessante. Não existe arrependimento pós-treino, né? Não tem. Nunca Depois vi. do treino, ninguém nunca se arrepende. Não tem. Você não encontra É alguém verdade, que fala assim, cara, caramba, muito me bom. arrependi de treinar É. hoje. Nossa, Não tem. me É bom arrependi. isso, Me não arrependi de tem. estar suado aqui, né? Tô suado. E mesmo quando tá doendo, né? Quando foi difícil, às vezes até quando é ruim começar, no final você fala, tá, valeu. Valeu. Não, com certeza. Doeu, foi Com ruim, certeza. tô na merda, mas valeu. Mas É. sobre isso de sono, você tava vendo um TED nesse fim de semana. Uhum. E foi até interessante. O cara começou a apresentação dele de uma maneira muito cativante. Ele ia falar sobre sono e ele começou. Vamos falar de testículos. Primeiro. Ele falou no início, porque ele disse que os testículos dos homens que dormem 5 horas em comparação com os que dormem 7 são menores, eles produzem menos testosterona, Olha isso. eles ficam com uma aparência muito pior. Ele comparou a produção de testosterona e falou, o pessoal que dorme menos é como se tivesse 10 anos a mais e produz menos testosterona. E o Muzi, o Paulo Muzi, já veio aqui no podcast. Eu até citei pra ele um negócio, uma outro participação podcast dele que a em um gente outro tinha podcast visto que a dele. gente tinha visto, onde ele tirou uma semana de férias, se eu não me engano, e ele manteve a mesma rotina. Ele é um cara muito regrado, né? Então, alimentação igual, treino igual, só que ele dormiu mais, porque ele dorme pouco, ele trabalha muito, e naquela semana era férias. Então, ele dormiu, sei lá, 2, 3 horas a mais do que ele dormia. De 5 passou pra 8 horas, por exemplo. Ele ganhou quase 10 quilos de massa em uma semana. Só por conta do sono. Porque é quando você produz os hormônios bons, né? Então, é um intervalo que é Caraca, necessário. Pois é. O negócio é dormir, gente. Só que 10 quilos de massa pra ele é pouco, né? O cara é gigantesco, Ele é né? gigante, é. Mas você sabe que tem Mas é muito resultado em muito pouco tempo, tempo. Sim. com um único hábitozinho angular, cara. Ele falou Pois que é. é como se ele tivesse ganhado, tipo, 2 noites de sono. Ele fez a Somado. conta. Ele Mais ou falou menos assim, é isso. como se eu dormisse 2 noites a mais na semana por conta das horas a mais que ele tava dormindo. Nossa, incrível. Muito bom.